sou o DVD Castilho e este é o Ponto de Ironia. Você que chegou aqui, tá clicando aqui, que chegou pela primeira vez, primeira coisa que você tem que fazer, ó, clica, se inscreva no nosso canal, deixe um curtir nesse vídeo, se quiser já deixa um comentário para não nos perder de vista e fica aqui bem acomodado nesse cenário incrível, neste local incrível, que é o estúdio do Grupo Salada, Grupo do Salada, essa casa que me abriga, que me recebe tão bem e tá prontinha para receber o seu projeto. Você também quer ter um projeto, quer tirar do papel? Vem pro Grupo Salada que você vai se surpreender. Como é grande isso daqui. Isso daqui é uma estação de televisão, tá? É uma rede de TV, você vai ouvir muito falar do Grupo Salada e é excelente momento você vir fazer parte, agora no comecinho, tá bom? E agradecer também a XT Cadeiras, não é? Qual é o nome, Carol? Fala pra... XT Racer, essa poltrona muito confortável, onde eu estou, e também o meu convidado, aliás, que tem história para contar. Um dos convidados que eu tô querendo trazer ele desde o início desse projeto, porque se tem um homem que tem história para contar, é ele que tá aqui comigo hoje. Você sabe, toda semana um convidado incrível. O de hoje é Bip Bip! Ô, DVD, obrigado pelo convite. Pô, tô muito feliz de estar aqui nesse estúdio do Salada Cast. Um beijo para o Pedro Bexiga, para a Carolzinha aí. Esse estúdio eu conhecia lá na outra locação, mas aqui ficou muito maior. Você conhecia quando era pequenininho. Isso, hoje isso não é uma sala. TV. Isso é uma hoje TV. É uma estação de televisão. Parabéns ao Pedro aí, a toda a produção. Não é Bip Bip, O Bip é um cara que ele já trabalhou com todo mundo do meio artístico. Pensa num artista agora, que faz sucesso. É antigo sabe? agora, né? Mas muita gente que tá até hoje, não é, Bip? Sim, então até hoje, mas eles... Mas olha, pensa em alguém assim, pensa em um nome lendário da televisão. Já trabalhou com o Bip? Sim, com não certeza, sim. Tô falando besteira, não é? Não, aí sim, um nome lendário, aí eu com certeza trabalhei com ele. Eu trabalhei em 17 gravadoras. 17 gravadoras. 17 então gravadoras. Agora não tem mais gravadora, tem uma ou duas. Exatamente. Vamos começar, então, do princípio. Como é que você se tornou um divulgador artístico, um produtor artístico e uma pessoa tão influente e tão conhecida no meio artístico? Como é que surgiu isso tudo, Bip? O DVD, eu acho que eu tive a sorte de ter um apelido... Bip Bip. Já era Bip Bip antes? Não, meu nome é Marcos Antônio, né? Meu pai era vendedor de disco, depois passou a supervisor de disco da RCA, trabalhou na Continental, trabalhou em várias gravadoras, meu pai na parte de vendas, né? E eu, com 17 anos, eu precisava tirar a CNH, e meu pai falou, você vai ter que trabalhar para tirar a sua CNH. Eu fui ser estoquista no atacado de disco chamado ProSom. Avenida Ipiranga. Eu era estoquista do atacado. Tinha um varejo na frente, o atacadão atrás, e lá eu era o estoquista onde guardava os discos. Tá faltando o disco do Balão Mágico. E ela pegava uma caixa e colocava lá. E dali eu fui ser vendedor externo, lá no varejo. Aí de vendedor externo passei a ser gerente de uma ProSom no shopping Ibirapuera. Era uma loja de rede. Uma loja de rede. Foi abrir num shopping e te colocaram de gerente. Isso. Certo. Aí trabalhava muito, né? Durante fim de semana, a gente trabalhava muito. Um amigo meu me chamou para trabalhar na RGE Fermata, uma gravadora. Perdão. Para trabalhar nessa gravadora, eu fui ser vendedor nessa gravadora. Certo. Aí nessa gravadora, como vendedor, eu vendia disco em Osasco, era uma região minha. E eu peguei um cara que cantava Corcel Amarelo, não sei o quê, Era Belo, Corcel Amarelo, mas ninguém conhecia o cara. E eu peguei e comecei a levar ele nas rádios de Osasco. Na Rádio Iguatemi e na Super B3. Eram rádios que tinha Osasco, AM. E aí comecei a tocar ele lá. E a música começou aí, eu comecei a vender disco em Osasco. Por enquanto, era uma questão de, vou dar uma força para um amigo. Eu vou lá porque eu quero vender disco, então eu vou levar ele na rádio. Tanto é que eu nunca vou esquecer, DVD, que quando eu estava na rádio, com esse meu artista que ninguém conhecia, chega um Galaxy branco e me desce Márcio Mendes, a Cleo, que era do... Trio Los Angeles? Trio Los Angeles. Ah, sim. Eles descem ali para fazer rádio, junto com um divulgador, que era o João Carolino, Deus o tenha.
desceu o João Carolino e tal. E eu tô com um artista que eu não era... Eu era vendedor, eu não era divulgador. Aí eu olhei aquilo e comecei a gostar. Falei, nossa, que legal, né? Pô, o cara chegou lá, conversou com todo mundo, sabia tudo. Falei, puta, que legal. Me despertou a atenção aquela atitude de ver o trio Los Angeles. Puxa vida, eu no auge do sucesso, né? Então, até hoje. Sim. E aí, eu vendo aquilo, tô com o meu artista lá, eu estourei. Quando eu cheguei na gravadora, comecei a vender disco, o Coyote, que era o Jodete Navarro, precisava de um divulgador para ir 5 horas da manhã nas rádios levar o disco. Uhum. Eu ganhava comissão como vendedor, um salário pequeno, e comissão como vendedor. Aí me propuseram a ser divulgador, ganhando um salário fixo, mais uma verba de ajuda de custo para gasolina, alimentação e tal. Eu achei aquilo o máximo, porque eu não ia ter cota, porque vendedor tem cota. Certo. Não ia ter cota. Falei, eu gostei de trabalhar com o Jodete, que era um cara muito gente boa e tal. Eu gostei. E era Marquinho daqui, Marquinho dali, porque os chefes eram tudo amigos do meu pai, me conhecia desde criança. Era o Nelsinho Sampaio e o Zé Luiz Rodrigues. E aí eram eles, os chefes amigos do meu pai, me conheciam de criança, Marquinhos. Aí um dia eu fui ser divulgador, ia de madrugada levar disco nas rádios, né? Era Paulo Lopes, Eli Correia, Zé Bétio, aqueles programas de AM, né? E a maioria era de madrugada. E o meu chefe, que era o Jodete, não gostava de acordar de madrugada. Ele ficava de madrugada conversando, né? Porque divulgador a gente fala que é catituar, né? De ficar conversando com as pessoas até enfiar o artista. E aí comecei ali a fazer esse tipo de trabalho como divulgador da gravadora, né? Fermata e tal. E aí um dia... o Jodete ligava para uma rádio, já tinha passado, ele precisava falar muito comigo, ligava para outra, ele já tinha passado, ligava para outra, tinha passado. Eu estava com hemorroida, eu nunca vou esquecer. Eu tinha um Fusca, e o banco do Fusca estava torto, ele já era meio quebrado, ele estava meio torto. Eu falei, caramba, eu cheguei com hemorroida na gravadora, aí todo mundo, pô, bip, o Coyote tá atrás de você aí, ele falou que ele ainda vai te pegar. Virou bip, então, por causa do Coyote. Do Coyote, que ficava ligando atrás de mim e não me achava. Quando ele achava que ele ia me achar, eu já tinha saído da rádio, já tinha ido para outro lugar. Não tinha celular, né? O Bip, esse primeiro artista, o do Corcel Amarelo, que Sei. você levou, ele acabou se tornando uma pessoa conhecida? Não, ali ele ficou conhecido, né? Era meio complicado fazer sucesso na época, era mais fácil, ao mesmo tempo complicado, porque existia um trabalho de rádio AM, né? E aquela persistência. Ele não teve persistência. Ele fazia um trabalho tipo Amado Batista. Então, ele não teve aquela persistência. Um Fernando Mendes, que já existia, um Zé Augusto, né? Certo. Já existiam ali. E ali, aí na Fermata, eu trabalhei com... Um artista que mais me deu, que eu trabalhei mais, foi o Ciro Aguiar, que é o dono da Tropical FM. O Ciro Aguiar cantava Jovem Guarda. Certo. Vestia azul, a minha sorte então mudou. Então, aquela música tocava. Então, aí sim, eu comecei na Fermata, eu comecei a ter um sucesso na divulgação. E aí, nós contratamos quem? Camisa de Vênus. Camisa de Vênus. Camisa Marcelo de Vênus. Nova. Marcelo Nova. A gravadora que eu trabalhava, a Fermata, não era rica. Mas como estava vindo um monte de bandinha, estava vindo Legião Urbana, estava vindo todas essas bandas, Plebe Rude, de Brasília. Aí a gente já está entrando nos anos 80 ou ainda... Nos anos 80. Já estamos no comecinho dos anos 80, Nos anos 80. né? Aí começou a vir essas bandas, né? Que é o Traje a Rigor, Paralamas do Sucesso, aquele da Paula Toller. Aí veio o Guilherme Snardi, veio um monte de bandinhas, um monte de bandas. Naquela ocasião, essas bandas que vieram. E aí, nós, para ter uma banda de rock, nós contratamos Camisa de Vênus. Porque chegou na minha mão um compacto que era um desenho deles, da cara deles, da formação original. Que a formação original era o Boitatá, era o Aldo Boitatá na bateria, Gustavo Miller na guitarra, Carl Hamel na outra guitarra, Robério no baixo e Marcelo Nova no vocal. E eles vieram para cá, para São Paulo, ficaram comigo. A Marla
a mãe da Penélope. Sim. Inclusive, eu falei isso numa entrevista, aí a Penélope viu, minha amiga, conheço ela desde criança, trabalhou comigo na Sony, a Penélope, olha que coincidência. Ela veio trabalhar comigo na Sony depois ela foi pra MTV. Aí, nós lançamos esse disco e era uma banda, então tinha muitos programas de rock. E até quero deixar uma passagem aqui para falar para você, uma passagem que eu gosto de falar, é que eu fui gravar a Fábrica do Som, na TV Cultura, gravava no teatro, no Sesc Pompeia, e a gente gravava a Fábrica do Som, era só rock. E eu estou sentado com a banda Camisa de Vênus, que era punk, nem todo mundo queria, porque eles eram punk. O pessoal queria, vamos invadir só a praia. Queria mais popzinho, não é? Mais inocente. E mais inocente. Aí me chega o Benê Alves, um negrão, essa imagem eu nunca esqueci, o Benê Alves, um negrão de 2 metros de altura, iluminado, a luz dele iluminava geral. Quando eu olhei para aquilo, eu vi aquela luz naquele cara, uma pulseira de prata escrito Benê, assim. E eu olhei para aquele negrão, ele olhava, conversava com todo mundo, e eu olhei para ele e falei assim, cara, eu quero ser um dia que nem esse cara aí. Mano, ele é demais. Aí virei fã do Benê sem conhecer ele. Ele chegou com o Barão Vermelho. E eu nem conhecia ele. E que hoje é uma pessoa que é meu amigo de fé, é um amigo que eu sei que é amigo. Trabalhou com meu pai, trabalhou com a minha mãe. Ele é um cara que é de todos, assim, de todos. Ele tem um caráter ilibato, assim. Ele tem um caráter maravilhoso. Ele é um cara do bem. Não tem ninguém no meio que vai falar alguma coisa que depois contra o Benê. Ninguém. Porque ele é iluminado, né? Ele tem essa luz que eu sei que tem, porque eu vi. E aí, ali começou as ondas do rock e tal, aí nós começamos pro rock. Aí eu fui mandado embora, porque nós gastamos uma fortuna para fazer o disco do Camisa de Vênus e não rodou. Não aconteceu de início. Não, início não aconteceu. Aquele capa preta escrito Camisa de Vênus em verde, que tem... nós vamos... Tem o livro da estante, eu acredito. No livro da estante, eu acredito. Em Flávio Cavalcante, eu acredito. Tem Beth Morreu. Tem uns sucessos ali. Que foi o Zé Emílio Rondê que fez a produção. Era o cara do rock no Rio de Janeiro, no Globo, no Jornal do Brasil. Ele era o crítico. Nós contratamos ele justamente porque ele é crítico do Jornal do Brasil para ele poder criticar bem, né? E aí gastamos uma grana com eles e fui mandado embora. Aí eu fui ser vendedor de disco da RCA em Minas Gerais, Juiz de Fora. Te mandaram lá para Minas. Não, aí meu pai foi pela Som Livre para lá e eu fui pela RCA. Aí fui morar com meu pai ainda, morava com meu pai, eu era jovem. Isso foi 82. Fui morar com meu pai lá em Juiz de Fora. Eu peguei toda a Zona da Mata. Aí eu viajava com meu pai, eu tirava pedido da Som Livre e tirava pedido da RCA. Porque a logística era a mesma. A distribuição da Som Livre era a mesma distribuição da RCA. Então eu vendia disco RCA, que, tinha Derry Hold John Notes, tinha vários bacana, Martinho da Vila, tinha vários discos bacana para me vender. E já vendia Som Livre, que era disco de novela, que, era fácil de vender, era empurrar Coca-Cola, porque era muito fácil. E aí eu vendia disco da RCA nas lojas do sul de Minas, eu gostava de viajar. Aí, ficava viajando o tempo inteiro, conhecendo cidades. Aí eu fazia Oliveira, eu ia até lá em cima, em Araxá, eu passei um período viajando. E aí eu fiz amizade lá em Juiz de Fora com uma galera e nós fizemos um festival de rock. Um festival de rock bem legal, foi feito no espaço, que era um espaço lá de agropecuária. Nós fizemos um festival e eu ganhei dinheiro, era festival de rock. Eu ganhei dinheiro naquele festival porque eu trabalhei em toda a divulgação. Eu viajava as cidadezinhas fazendo divulgação nas rádios, né? Eu ganhei um dinheiro, aí fizemos o segundo festival e deu errado. Aí, o que aconteceu? Eu tinha um Opala, eu já estava praticamente... Eu já era namorado dessa... minha namorada, ela já era minha namorada, né? Há tempos, a mãe dos meus filhos. E aí eu tive que entregar o carro pro cara do som, porque eu não tinha na organização. Eu falei, só tem um carro aqui. Assinei o recibo, não precisava reconhecer. Eu tinha o Opala, falei, o que eu tenho? Entreguei o Opala, peguei
a mãe dos meus filhos, que era minha namorada. Liguei pro meu amigo aqui em São Paulo, ele era dono de uma rede de loja de disco, que já era Prodisc. Aham. A ProSom virou Prodisc. Aí ele me arrumou de vendedor, ali do lado do Mapping, e ela de caixa, lá embaixo no Anhangabaú, de uma outra loja. Certo. Eu de vendedor numa loja de disco e ela de caixa. E tô lá de vendedor de disco, aí de repente vem quem? Um amigão meu, Rogério Ramos Dias, né? Que era marido de uma pessoa da Beth, que já tinha... Era minha amiga do Jodete, era uma turminha que a gente tinha. E o Rogério Ramos Dias, ele fazia loja, ele punha pôster em loja. Ele foi lá, na hora que eu olhei pro cara, falei, Rogério, ele, Pipe, o que você tá fazendo aqui? Tô aqui vendendo disco, caramba. Vai lá no bar, que a gente fica no bar lá e tal. Ele me deu o endereço do bar, que era da RCA ali na Dona Veridiana. Eu fui pro bar, encontrei vários amigos antigos, aí me arrastaram pra divulgação da RCA. Aí voltei para divulgação da RCA em 84. Em 84. Aí em 85 eu casei com a mãe dos meus filhos para tirar o piso para comprar um carro. Porque eu precisava de um carro para poder trabalhar na divulgação, porque eu levava disco, né? Levava LP pra caramba, né? Era muito trabalho. E esse carro que você comprou é o seu famoso carro velho, Bip? Eu tive vários carros velhos, DVD, não é? vários. E os seus carros acabaram ficando famosos no meio artístico no meio também, artístico, não é? porque meus carros velhos, eles têm uma história com os artistas. Né? De Então, carregar, botar artista em carro velho. não, eu tive um carro que foi roubado. Esse Rogério Ramos Dias, ele foi fiador meu num Chevette. Muito bonitinho meu carro Chevette. Eu tinha que pagar em 12 meses, porque não podia comprar em mais que 12 meses naquela ocasião. E eu comprei esse carro, esse Chevette, e no 5º mês me roubaram. E eu não tinha seguro. Oxi. Mas eu tinha... O Rogério era meu fiador. Eu tinha que pagar. Aí o que aconteceu? Aí o Edson Coelho, que é um outro amigo meu, ele era gerente de marketing, era meu chefe, adiantou para mim o meu 13º e me deu uma grana para me dar entrada em outro carro e continuar pagando esse carro, o Chevette. E aí eu comprei um carro da Eletropaulo. Um carro laranja, cor de laranja. Ele era verde com as rodas laranja. Ele era aquele verde com as rodas laranja. Tinha um número onde põe gasolina, o número. Na porta estava escrito Eletricidade de São Paulo, né? Eletricidade de São Paulo e tal. E aí eu comprei o carro porque eu fui num leilão. E aí era um leilão, eles vendiam o lote. Então tinha uma Kombi, 2 Brasília e esse Fusca. Um Fusca verde da Eletro. Isso, mas todos os carros, parte mecânica deles eram boas, entendeu? Porque eles eram revisados nas próprias Volkswagen. E aí, a documentação deles também estava em dia, pneuzinho em dia e tal. E esse lote, aí nós juntamos, eu e mais dois caras, um queria uma Brasília, o outro queria Kombi e a Brasília, e eu queria o Fusca. Aí nós juntamos, compramos tudo, eu peguei o Fusca para mim, eu dei o dinheiro do Fusca, né? Compramos o lote, eu fiquei com o Fusca, eles ficaram com o carro, me deram o recibo e eu fiquei com aquele carro. Só que, como o carro eu não tinha dinheiro, porque eu já estava pagando um Chevette, e estava comprando esse, que eu também fui um dinheiro adiantado, o que eu fiz? Eu pintei a roda laranja de grafite, pus um arinho. Na porta eu lixei e coloquei um adesivo da 97 FM. Menos mal. Porque a 97 FM, o Zé Antônio Constantino, a gente ficava no pé da mirinha, assim, tinha a minha sala, aqui tinha um vidro. E a minha sala ficava aqui. A gente pagava as contas da alimentação do artista no bar, pagava as contas do artista, depois tinha que receber a nota. Sim. E eu levava pelo menos 15 dias para receber esse dinheiro. E aí eu ficava na janela falando para a menina, meu dinheiro já saiu, ficava desesperado por causa do dinheiro. E aí, o que aconteceu? Para parar com isso, o Zé Roberto Pova, que era o chefe, pegou 2 adesivão da Rádio 97 e colocou no vidro. A gente não conseguia mais olhar a mirinha, que ficava aqui. E ele pôs esse adesivo. Sobrou adesivo que eu fiz, taquei no meu carro. Ficou lá adesivado como o carro era da 97 FM. Eu chegava nos lugares, todo mundo pedia brinde. O Bip, esse Fusca é o carro que a Sandra de Sá homenageava? Exatamente. Conta a joga fora no homenagem que ela lixo. fazia. Era isso, né? Porque esse carro eu não tinha assoalho. Meu Deus. Aí o que eu pus? Eu pus papelão.
nosso Que beleza. papelão, né? Porque não tinha assoalho, Ótimo tapete. para levar artista, né? Mas hoje tem, né? Hoje você vai nesses carrão, mas antigamente todos andavam no meu carro. O Martinho da Vila andou no meu carro quebrou, tive que chamar um táxi para ir para SBT. Cara, meu carro quebrou com ele e a Martinalha no meu carro, eu indo gravar um Viva a Noite. E... Já botou artista para empurrar seu carro? Isso não chegou a tanto. Mas esse carro, a Brasília quebrou e eu tive que chamar um táxi, parar um táxi para levar eles. Aí tive que movimentar um outro divulgador para ir com eles lá pro teatro, porque eu precisava arrumar o carro, tal, levar o carro embora. Enfim, e esse carro, aí eu não tinha o assoalho. Como eu te disse, eu comprei de leilão. Sim. E eu não tinha dinheiro para pintar, mas ele não tinha assoalho, mas a parte mecânica dele estava boa, ele estava andando bem, motorzinho bacana, câmbio, suspensão. Tinha esses detalhes. Aí o assoalho estava podre, né? Aí o que aconteceu? Eu pus um papelão. E eu fui gravar um programa, não sei se era Mara Maravilha. Antes tinha 5 programas musicais no SBT. Mara Maravilha, Mariane, Do Ré Mi Fá Sol Lá, Simone, Hora do Capeta de Hora do manhã. Capeta e Bozo. Eu trabalhava com Polegar, Banana Split, eu morava ali, né? Que era lá na Santa Veloso, onde dava enchente, lá na Santa Veloso. Os estúdios eram na Santa Veloso. Aí eu fui gravar com a Sandra de Sá, um desses programas, peguei o carro, ela tinha aquela bolsa de crochê, toda colorida, Sim. com a roupa, só que era toda assim de crochê, com linha, era umas linhas, bonita aquela bolsa, até hoje eu nunca esqueço. Era uma bolsa era tipo umas linhas assim, era de pano. Certo. Né? Com a roupa dela e tal. E ela tinha aquele case, aquele violão que tinha atrás era grandão, é aquele Sim. case que eu não sei... Um violão com uma barriguinha, com a barriga, assim? já tinha esse violão. Ela colocou no banco, a bolsa dela colocou no chão. Eu saí da TV, tava chovendo, eu fui gravar o Bolinha, lá na Band, Sim. na Bandeirantes. Tô na Marginal com ela, de repente passei numa poça d'água, eu olho no retrovisor, a poça d'água já não estava mais na rua. Ela tinha sido consumida pela bolsa da Sandra de Sá. Porque entrou água no carro. A água empurrou o papelão, o negócio de pano encheu de... Virou uma esponja ali, pronto. Virou esponja, aí foi. E molhou tudo. Quando nós chegamos lá na Band, que eu fui pegar, escorria água. Ela queria me matar. Meu Deus. Dali pra frente, meu carro joga fora no lixo, que foi bem nessa época. Era Sandra Sá. Não era Sandra de Sá, era Sandra Sá. Primeiro sucesso dela que transformou ela no joga fora no lixo. Depois ela mudou de Sandra de Sá e hoje ela é Sandra Sá de novo. Hoje ela voltou para Sandra Sá, mas ela era Sandra Sá. E nós fizemos vários programas. Eu quero dedicar essa música ao carro do meu divulgador. Joga fora no lixo. E eu falei, putz. Teve com o Alcione, o Corcel, né? Que o Corcel não fechava. E aí me mandaram buscar o Alcione no Maxud. Tava chovendo. E o porta-mala do Corcel, ele fecha assim, né? Aí tem aqui na lataria tem um negócio que segura. Aí quando você... ele abre a tampa, né? Esse negócio que segura, que é soldado na lataria, ele estava solto. Aí a tampa subia. Então o que eu fazia? Eu punha fita crepe, né? Eu fechava ele e punha fita crepe. A Alcione veio fazer uma turnê em São Paulo. Aí meu chefe falou assim, Bip, você vai buscar a Alcione amanhã às 6 horas da manhã no Maxud, que ela vai pegar o primeiro voo, ela tem que estar no aeroporto. Eu nem dormi. DVD eu não dormia. Eu fiquei acordado... Aí cheguei lá, às 6 horas da manhã, ela falou, menino, vamos tomar um café? O café do Maxud, para quem não conheceu o café do Maxud, era um café que tinha tudo de bom e de melhor. Era um dos melhores hotéis, o Rick Martin ficava lá. Era um dos melhores hotéis que existia em São Paulo. Fechou, né? Mas era um dos melhores hotéis que existiam. E o café da manhã deles ele era assim, divulgado como um dos melhores cafés que tinha em São Paulo. Então vinha nego da balada, parava lá só para tomar o café e ir embora. E aí, vamos tomar um café? Eu morrendo de fome, falei, vamos. Aí comecei a tomar um café. Primeiro ela guardou as coisas tudo no porta-mala, eu fechei com fita crepe, um monte de mala. Porque as malas da Alcione é mais ou menos do tamanho do porta-mala do carro. E aquelas malas, ela vem com aquelas roupas enormes. Ela usava aquelas unhas desse tamanho, não sei se ainda usa, aquelas unhas grandes usa ainda. e tal. Era enorme aquelas malas, bem grandes. Ela tinha ficado aqui uma semana. Maquiagem. Tudo. Bom, aí o que aconteceu? A frasqueirinha toda eu coloquei. De repente,
tô descendo a 23 de maio, eu só vejo o porta-mala, pum, abrir, e eu olho no retrovisor, Meu a Deus. frasqueirinha dela rodando na 23 de maio. Cara, a sorte era um domingo, era 7 horas da manhã. Caramba. Não teve nada. Ela, o que aconteceu, menino? O que aconteceu? Ela me chamava de menino. Menino, o que aconteceu? Eu falei, calma, Marrom, calma, deu tudo certo aqui, abriu aqui, mas eu já vou dar um jeito. Aí fui lá, peguei a frasqueira dela, limpei, Meu coloquei Deus. ali e frechei de novo. Aí pus bastante fita crepe e fui bem devagarinho, porque, né? Fui bem devagarinho, cheguei no aeroporto, eu falei, ela vai me detonar na RCA, vai acabar comigo. Era da RCA. Ela vai me detonar. Mano, ela não falou nada, foi gente boa pra caramba, não falou nada, eu fiquei impressionado, falei, pô, que mulher legal. Você vê, são outros tempos e outro tipo de artista também, né? É. Porque eu vejo aqui, às vezes, eu trago artistas assim, às vezes a gente manda o carro buscar, E tem artista que exige, não, tem que ser o Uber X, o Uber, sabe? E eu já fiquei sabendo de artista, também não aconteceu comigo, mas com um amigo meu que se recusou a entrar no carro. Ué? Porque não era um carro de luxo, não era um sim. carro... E a gente tá falando aí de artistas que são de artistas de primeira Martim grandeza. da Vila. Não é? Exatamente. Andava comigo no carro. Vando. Pô, Vando tem várias histórias comigo. Eu trabalhei o Vando na Polygram, depois fui trabalhar ele na Indie Records. Foi o maior marqueteiro que eu conheci. Ele era o maior marqueteiro, ele inventou a calcinha. Inventou o negócio da calcinha. Depois ele inventou o carro enguiçou, que era aqueles primeiros socorros do amor que tinha, porque o cara ia com a amante no motel, e aí ele tinha lá no kit camisinha, a pomadinha, tinha uma catuaba, tudo, porque eu que montava o kit, numa bolsinha. Era aquele kit, quando foi obrigado a ter o kit primeiro socorro. Sim, ele montou um kit. Ele montou o kit, o socorro do amor. E a gente dava o CD junto com o kit para todo mundo. Para todos os produtores. Então virou uma coisa. Não, o Vando, ele era excelente. E isso que você falou do lance de ser marqueteiro. Porque o Vando, ele começou com um sambista de samba joia ali. E de repente ele teve o estalo de, não, eu vou ser o cara sedutor. Sei. E ele não era um cara que você olhava pra ele e ficava apaixonado, Não é mas bonito, ele era uma figura apaixonante. Sei. Não é? Não, ele se vestia de romântico, né? Exatamente, Porque ele era um romântico. é. Aí a gente chamava ele de beiçola. Porque ele tinha um beição, Ele tinha né? aquela boca meio... Então, o Beisola era um cara que ele era romântico, então ele sorteava noites no motel, no show. O empresário, o Luiz Tarandache, ia nos motéis do show aqui mesmo no Olímpia. Ele fechou, ele sorteou o Caribe. Noites no Caribe para casais. Teve 10 casais que foram pro Caribe de graça, porque foram no show do Vando. E aí o Vando, ele era um cara que ele era muito cabeça, muito inteligente, né? Eu conheci bem o Vando. Era uma relação de amor e ódio. Entre eu e ele era uma mesmo? relação de amor e ódio. Tinha pega pra capar Não, de vez em quando? a gente... porque ele gostava... Eu trabalhava muito bem ele. Ele gostava muito bem do meu trabalho, mas eu era mala com ele, entendeu? Porque, assim, às vezes atrasava, às vezes ele queria fazer uma música que não podia, que queria. Então, a gente era meio, assim, de amor e ódio, porque... ele até me deu um celular. Uma vez ele quebrou meu celular, ele me deu um que era bonitinho. Ele quebrou um tijolão meu, aí ele me deu um startup. Mas ele quebrou numa briga? Não, sem querer. Sem querer, ele quebrou na mão dele. Ia quebrar na minha, Sim. mas quebrou na mão Que dele. bom, né? Quebrou aí ele me deu um celular, nós paramos na loja, eu fui pegar um startup. Oh, mas isso é caro, hein, Bipe? Eu falei, pô, mano, você quebrou o meu, aquele telefone que eu ganhei, e fiquei chorando, ele me deu um startup. Então, ele ia no meu carro, ele andava comigo, no meu carro, não tinha essa. Eu fui várias vezes na casa dele no Rio de Janeiro, ele tinha uma piscina na sala. Que a casa dele, DVD na Barra, era toda de vidro lá em cima. Então você olhava a praia. E ali, entre os vidros, assim, na sala, tinha uma piscina. Que ele ficava na piscina, sentado olhando para a praia, naquela janela enorme. Ele tinha várias lojas no shopping da Barra, que hoje é um puta shopping, mas naquela ocasião não era tão grande como é hoje. Ele comprou várias lojas na Barra. Nós trouxemos uma filha que ele tem, que é uma filha que mora na Itália, foi a primeira filha dele, com uma fã. Nós descobrimos essa filha dele e trouxemos no Domingo Legal, no Dia dos Pais, sem ele saber.
Meu Deus. Cara, foi constrangedor, porque Eu ele não imagino. sabia. E aí ficamos naquela, ele ficou naquela. Isso é um presente que não se dá no Dia dos Pais, uma filha. Uma filha, não, mas ele conversava com ela. Eu peguei todos os detalhes, Aham. tudo. Eu trouxe ela da Itália. Nós pagamos a passagem Gente, dela. que... Deve estar no YouTube. Vando conhece a filha no programa Domingo Legal, no Dia dos Pais. E então, quando tá lá cantando a música, de repente entra ela, mano. E ela era bonita, a filha Sim. dele, diga-se de passagem, muito bonita. E aí, cara, você é uma filha dele, porque, né, fizemos essa homenagem. Mas eu conheço o Vando há muitos anos. Então, ele sempre foi marqueteiro. Ele fez uma vez um vídeo com pêssego, porque ele achava que o pêssego você ficava encostando na boquinha da mulher. Eu lembro dele fazendo esse show. Pegando o pêssego e dando na boca da mulher. Isso, Não é? era pêssego, tá? Isso aí também ele inventou. Isso tudo eu trabalhei junto, porque teve uma história que eu e uma amiga, não vou falar o nome dela porque ela não quer, depois eu vou até gravar esse pedacinho para falar para ela, tá vendo? Não falei no seu nome. Manda pra ela. Não falei no seu nome. Eu e ela trabalhávamos na Poligram e ele tinha uma música que era da maçã, que era aquela maçã vermelha e tal. Sim. E ele foi fazer o Jô Soares e ele pediu pra gente comprar 3 caixas de maçã para distribuir para o auditório. Certo. Porque na hora que ele entrasse, que ele falasse da maçã, todo mundo levantaria a maçã e morderia a maçã na música e tal, né? Tava tudo certo, mas ele queria aquelas maçãs vermelhas. Pra mim, eu fui buscar, eu e ela, fomos no Ceasa e compramos 3 caixas maçã Fuji, que era meia verde. E aí, mano, chegamos lá no Jô Soares com 300 maçãs Fuji. Ele olhou as maçãs e falou assim, não. O que vocês fizeram? Eu não quero essas maçãs, eu quero aquelas vermelhas. Só as vermelhas eram muito caras. E a gente pagava aquela porra e tinha que receber daqui 15, 20 dias. E o meu dinheiro ia ficar 15, 20 dias ali. Eu falei, então pelo menos fica nessa Fuji, é mais barata. Porque né, isso aconteceu com o Zeca Pagodinho comigo também. Essa Fuji é mais barata, então vamos levar. Era qualquer maçã, estamos na cabeça. Qualquer maçã, eu e essa minha amiga, que eu não vou falar o nome. E aí, estamos lá, tal. Aí, mano, na hora que ele chega, ele fala, eu não quero essas maçãs, mano. Joga fora essas maçãs, puto. Eu olhei pra ela, que agora? O que a gente faz com as maçãs? Vai, distribui assim mesmo, mas pra quem? Levamos as maçãs tudo embora para casa, distribuímos lá na Poligram, porque não tinha o que fazer com aquelas maçãs. Ele não quis as maçãs no Jô Soares, ele queria aquela vermelha, mas era muito mais cara. Maçã argentina, eu acho, de gala, sei lá. Vermelhona, a maçã da Branca de Neve. Isso, né? aquelas maçãs, ela é cara. A Fuji é mais barata, é nacional, ela é bem mais barata. Com o Zeca Pagodinho foi com a cerveja. Eu fui gravar o Bem Brasil lá no Interlagos. Cheguei lá em Interlagos para gravar o Bem Brasil com ele. Aí eu peguei uma geladeira de um amigo meu, tinha um Fiat Uninho daqueles antigos, eu pus em cima do Uno uma geladeira de isopor cheia de gelo e parei no posto, comprei 4 caixas de Itaipava, porque eu demorava para receber. E aí a Itaipava era mais barata do que todas as outras. Então eu comprei Itaipava. Foi Itaipava que eu comprei. Aí coloquei tudo lá e botei... Não foi Itaipava não, foi Skin. A Skin era barata, a nova Skin era mais barata. Aí comprei essa nova Skin, parece que foi praga isso que eu fiz com ele, foi praga. Eu comprei essas nova Skin que era barata e coloquei tudo na geladeira e pus no camarim dele. Quando ele chegou, eu falei, Zeca, ó, tá tudo certo, vamos passar o som, ali tem cerveja, ali tem as frutinhas e tal, comprei um monte de cerveja pra você, fica à vontade, eu já tô indo lá resolver. Mano, ele manda me chamar. Eu tô lá no palco, ele manda me chamar. Que cerveja é essa aqui, irmão? Pô, bip. Isso aqui não é cerveja. Eu não vou tomar cerveja. Depois ele pagou a praga porque ele foi fazer propaganda da Skin. Da Skin. Depois ele fez a propaganda da Skin. Quando ele trocou a Brahma pela Skin, não é? Skin, Teve um lance ele pagou pela língua que ele fez. Isso aqui não é cerveja e tal. E aí, o que aconteceu? Porque eu demorava para receber. Aí, mano, eu tive que correr. Contadinho. Pô, divulgador ganha... Hoje um divulgador ganha 7 mil. Gastava 500 no negócio. Então. Para receber em 15, 20 dias, sem juros. Quer dizer, pô, né, mano? E aí foi isso, deu esse problema com ele, ficou puto comigo, enfim. Aí depois eu fui conseguir pegar umas Brahma. Você teve que resolver um lance do Zeca Pagodinho com o Ratinho também, não foi? Tive, com o Ratinho foi justamente isso, né? Porque o Ratinho tinha aquela
Ele tinha a colônia dele. A colônia, né? Que ele ganha a cerveja dele, né? Não é dele, ele ganha uma porcentagem na venda, né? E ele tem a colônia, ele fazia propaganda da colônia. E quando veio a nova skin, colocou lá Traíra, aqui tem Traíra e tal, porque ele foi para nova skin, da nova skin ele voltou para Brahma. Ele era da Brahma. A história do Zeca Pagodinho, ele sempre tomou Brahma. Isso ele sempre deixou claro. Inclusive, na época da skin, quando ele voltou, parece que ele brincava. Agora eu posso mostrar o que eu tô tomando. Ele tinha umas brincadeiras dessas. Ele disse que na própria propaganda ele tomou Brahma. Porque ele só toma Brahma. Então, na própria propaganda, ele tomou Brahma. Eu vou falar que é skin, mas bota mas Brahma pra Brahma. Aí ele falou skin, ele não fala na propaganda. Se alguém quiser buscar, busca no Google. Ele não fala, ele só faz assim. Ele faz assim porque ele estava tomando Brahma. Entendeu? Aí ele faz assim. Pode pesquisar aí no YouTube. Ele não fala nova skin, a melhor cerveja. Não. Ele só faz assim, quer dizer, ele tá tomando Brahma, mas ninguém sabe. Ele é fiel aos princípios dele. Bom, aí o que aconteceu? Ele voltou pra Brahma. Quando ele voltou pra Brahma, a Nova Skin fez uma propaganda de um bar que tinha lá piranha, traíra, não sei o quê, que era pra... Dando alfinetada nele. Bom, eu trabalhava com o Ratinho nessa ocasião no escritório dele. Eu fazia umas produções pra ele lá, eu levava ele nos lugares, tá? Eu levei ele no Jô Soares, levei ele num monte de programa, o Ratinho. E aí, eu trabalhava com ele lá no Pinheiros, ele trabalhava no 22º, no 24º era o Ele Ponto, né? E aí, ele estava atrasado para ir para o SBT, chamou o helicóptero dele, e eu esperando, lá com a Lourdes, que era a secretária, esperando ele sair da sala da reunião, porque eu ouvi lá, na minha sala, que ele ia meter o pau no Zeca. Por causa da cerveja, ele ia falar do Zeca. Eita. Aí ele ia falar do Zeca na cerveja e tal, e eu já tinha trabalhado com o Zeca era meu parceiro e tal. Aí eu falei para meus amigos assim, eu vou ali falar com a Lourdes. E fiquei sentado ali esperando o Ratinho sair. Quando o Ratinho saiu, ele foi para Ele Ponto. Nessa ida para Ele Ponto, eu fui com ele, subindo as escadas, falando para ele, não fala mal do Zeca. Não fala mal do Zeca. Não compra essa briga. Isso, não vai falar mal do Zeca. O Zeca é gente boa. Pô, ele nunca veio no meu programa. Eu falei, não, isso a gente resolve. Não fala do Zeca. O Zeca é gente boa. A gente não sabe o que tá passando ali. Segura, não fala mal do Zeca. Tá bom. Aí o que eu fiz? Eu armei uma visita dos Ratinho na casa do Zeca. Já que o Zeca não vai no programa do Ratinho, eu vou levar o programa do Ratinho. Eu peguei o Ratinho, marquei um almoço na casa do Zeca. Tá. Lá na Barra. Nós chegamos, aí fui eu, o Ratinho, o Pelé e o Doni, que era o empresário do Ratinho na época, e o Pelé faz assessoria pro Ratinho até hoje. E aí eu liguei pra Leninha, a empresária do Zeca, e a Leninha falou, não, vamos marcar assim, o Zeca gosta muito do Ratinho. Eu falei, então vamos. Quando eu cheguei na casa do Zeca, lá na Barra, com o Ratinho, tava as funcionárias, que as funcionárias do Zeca é família, né? Cecília, são pessoas que já são funcionários dele, mas são família, mora com ele, é família. Tava todo mundo, o pai do Zeca, a mãe do Zeca, a tia do Zeca, um monte de parente dele que adorava o Ratinho. Tava lá Alcione, tava Sombrinha, Martinho da Vila, o Zeca, a Juliana Diniz, e começaram a fazer Arlindo Cruz, e começaram a fazer música. O que deve ser um fim de semana comum na casa do Zeca Pagodinho. Eu também acho. Aí, todo mundo lá cantando com o Ratinho, perdeu uma hora. O Ratinho entrava ao vivo. Meu Deus. Ele entrava ao vivo no SBT. Aí perdeu uma hora, já era quase... Ele entrava acho que 9 horas da noite ao vivo, na época e tal. E a gente tava lá ainda se divertindo, comendo, bebendo, e o Ratinho tava se divertindo, perdeu uma hora. O Pelé ligou pro Leonardo. O Leonardo mandou um avião que fica aqui no Campo de Marte ir lá pra Congonhas. O Leonardo, o cantor? Cantor. O avião dele. Sim. Mandou o piloto ir até o Rio de Janeiro pegar nós, no aviãozinho do Leonardo, e levar até Jundiaí, onde tem um aeroporto. Porque ali o aviãozinho dele desce e o João, que era o motorista, que morreu no acidente com o Ratinho, né? Sim. O João foi buscar a gente lá em Jundiaí e ele conseguiu chegar a tempo
Chega Tempo no SBT. Já era na Anhanguera. Já era na Anhanguera. E eu tive uma outra história com o Ratinho, que eu levei ele para gravar o programa do Raul Gil, Pra Quem Você Tira o Chapéu. Sim. Nessa ocasião, eu gravei um disco com ele, que era o Forró do Ratinho. Aí eu levava umas bandas de forró no programa do Ratinho, que estava no disco, para vender o disco. E ele ganhava 50 centavos por disco vendido. Certo. E ele chamava o disco e tal. Em todos os programas que eu marcava, eu levava uma banda de forró para cantar, que era do disco, porque ele não cantava. As pessoas, eu quero o Ratinho no programa. Tá, mas eu posso levar uma banda de forró, uma Mastruz com leite, um caviar com rapadura? Eram as bandas que eu tinha no disco. Não, tá bom, eu levava. E eu fui gravar Pra Quem Você Tira o Chapéu no bairro do Limão, na TV Manchete, com o Raul Gil. E ali dava enchente. Eu tinha um Uno, esses antigos, né? Aqueles, hoje é o Mille. O quadradinho, né? O Mille, Eu tinha um Mille. Aí eu tava com ele andava no meu carro, o Ratinho andava no meu carro, no Mille. E aí ele tava na Record. Ele ainda era da Record, aqui pertinho. E o bairro do Limão, aí da Couve é aqui, né? Ó, é bem aqui na Ponte do Limão ali, né? Onde era a Rede Manchete. E choveu e encheu ali. Aí ele tava dando entrevista e começou a cair aquela água. Aí eu falei, meu Deus, eu preocupado, porque ele ia atrasar no programa. Tava eu e mais uma pessoa lá com ele e tal. E aí, o que a gente faz? Não sei, mano, como é que eu vou sair daqui? Quando ele acabou o programa, que ele veio pro camarim, eu falei, mano, tá chovendo muito, tá alagado. Eu acho que nós vamos atrasar para entrar no teu programa hoje. Ele, não posso fazer isso. Eu falei, não, o que a gente vai fazer? Aí nós ficamos lá fora esperando parar de chover. Olha que doideira. Ficamos lá fora esperando parar de chover. Ele ligou pro Lafon para pedir o helicóptero da Record. Aí o Lafon, vou pegar o helicóptero da Record, vai te buscar agora. Aí começou, mas aí não tinha onde descer. Porque lá na Manchete, no prédio da Manchete, não tinha heliponto e não tinha lugar para ele descer, porque estava tudo molhado. Aí ele olhou, ele viu uma caminhonete passando, ele olhou para mim e falou assim, ô Bipe, vai dar para a gente passar. Eu falei, vai, porque o teu carro, as velas dele é aqui em cima. Se você não deixar a água vir para cá, ele não vai morrer, nós vamos passar. Eu falei, o Ratinho, caramba, mano, esse carro vai ficar na enchente, Ratinho, eu não vou passar. Bipe, se esse carro quebrar alguma coisa, eu te dou outro. Vai quebrar. Então vamos. Vai quebrar, eu vou, agora eu vou. Meu amigo, eu dei o meu celular quebrando na mão do Vando para ganhar outro celular. A hora que ele falou pra mim que se quebrar o carro, se você perder o carro do outro, eu falei, puta, e agora? E eu passei com ele e passei, cara. Eu passei, tanto é que se você entrar hoje no Google e ver assim, Fiat Mille passando enchente... É o seu? Não. Ele passa mesmo. Você vê eles passando na enchente. Os Consegue Mille. passar. Consegue. Tem carro que não passa. Grande SUV não passa, mas o Milinho passa. Eu falei, pô, e o Ratinho já sabia disso. Ele já sabia. Você vê, o cara sabia disso, não fui eu. Ele entendia tanto do negócio. Ele é 3 anos mais velho que eu. E só, você mano. Passou naquela enchente com o coração quebrado, né? Passei porque falou, perdi a chance agora já era. de ganhar um carro. Eu ia ganhar um agora, Palio, algum carro melhor, exatamente. tal, né? Aí eu que levava ele no meu carro para fazer as coisas, né? Era no meu carro. Até que um dia ele pediu para me dirigir uma Explorer. Ela era automática e eu não sabia dirigir. Aí eu falei, pô, eu não sei dirigir carro automático. Aí o Pelé pegou a Explorer e aí o Pelé começou a levar ele nos lugares. Mas era eu que levava, ele ia comigo. Aí... Ô Bipe, você tem história com gente muito grande, assim, Sim. não é? Com todo tipo de artista passou por você. Mas eu imagino também que durante muito tempo trabalhando com tanta gente, deve ter gente que hoje esquece o que você fez por essas pessoas. eles não encaram isso como eu fiz. Eles encaram que era o meu trabalho. Mas ninguém fala assim, pô, você foi um cara que me ajudou. Não, você é um cara que trabalhou e ganhou o seu salário. Você fez o seu trabalho, mas eu que brilhei. Eu que brilho. Que é um pouco de ingratidão, não é? De algumas pessoas. Pô, eu já não levo pra esse lado, não. DVD, pra mim... Você consegue separar isso? Eu acho que tem gente que não lembra nem meu nome. Passa por mim e não lembra o nome. E aí, o que acontece? Pra em vez de ficar sem graça, porque não lembra o nome... Pega o telefone, não cumprimenta, aí que eu fico puto. É melhor falar assim, pô, como é seu nome mesmo? Eu sou o Bipe, pô, que legal te ver. Mas não, às vezes sai fora, porque não lembra o nome, aí fica chato de falar, entendeu? Eu não lembro o nome da pessoa, eu falo, me perdoa, me desculpa, mano, como muita é que é seu nome e tal?
Pô, esqueci seu nome. Aí a pessoa fala, pô, eu tô ficando velho, sabe como é que é, os neurônios e tal. Ainda tiro um barato, fumei muita maconha. Eu já invento outra aí, né, cara? E aí vai, mano, mas eu pergunto, eu não fico dessa me escondendo. O que me deixa puto é quando a pessoa vai se esconder. E aí fica, entendeu? Isso eu já não gosto. Querendo te evitar. Querendo me evitar porque não lembra meu nome, mano. É besteira, né? Então, mas eu não ligo, não. Eu não acho que é ingratidão. Eu acho que é o trabalho que eles fizeram. Eu fiz o trabalho. Era o meu trabalho ser a escada. Era o meu trabalho ser escada. O Didi era o Didi, mas tinha um monte de Mussum escada, Dedé escada, Zacarias escada, Conrado escada, Marcelo Augusto escada. Que são pessoas que não brilharam como o Dedé, mas eram escadas, que ele precisava daquilo. E aquelas pessoas precisavam ganhar o salário, precisavam estar ali de qualquer jeito, tá certo? Então eu penso que eu fiz o meu trabalho. O Roberto Carlos, trabalhei com o Roberto, trabalhei com os Menudos, trabalhei com o Rick Martin, trabalhei com uma pessoa que eu trabalho hoje. Eu trabalhei em 87 com ele, que é o Marcelo Aguiar. Que é cantor sertanejo, hoje ele é deputado também, mas está lançando um DVD, 40 anos de história, muito bonito. Manda ele pra cá, Bip, claro, pra bater papo com a gente. Vamos, ele está lançando agora, com certeza, DVD. Ele é deputado, né, é estadual, mas ele pode fazer programas e podcast até setembro. Sim. Quando ele vai se recandidatar. Quando começa a campanha eleitoral. Então, até setembro eu vou trazer ele, sim. Ótimo. Eu vou marcar com você, porque ele tem muita história, né? Sim. Ele foi cantor sertanejo. O empresário dele era o Hélio Batista, que trouxe os Menudos para o Brasil. O Hélio Batista que trouxe os Menudos naquela ocasião para o Brasil. Ele e o Gugu. Havia Brasil, né? E aí o Hélio, trabalhei com o Hélio junto com os Menudos, depois fui trabalhar com o Hélio na Continental com o Marcelo Aguiar. Mas assim, ô Bip, mesmo as pessoas às vezes não reconhecendo, tem pessoas assim que você sabe qual foi a tua importância na carreira daquele cara, fala, poxa, eu ajudei esse cara, eu fiz com que esse cara aparecesse de alguma forma. Tem vários. Muita gente. Vários mesmo. Eu lembro, assim, Jorge Aragão. Jorge Aragão, você esteve com o Jorge no início dele. O Jorge Aragão, quando eu trabalhei ele cantava uma música que se chamava Cabeça de Poeta. Foi sem querer. Sim. Então eu peguei ele nessa fase, Cabeça de Poeta. E para colocar ele nos programas de TV, ninguém queria. Ninguém queria, o Jorge. Aí a gravadora insistindo. Eu marquei um Raul Gil e fui pagar o jabá, que era o jabá. Outra coisa importante da gente falar, né? Porque era o jabá que a gente fazia. Você pagava para divulgar. Não, assim, o Jorge Aragão, ele ia fazer show para o Raul. Em troca, o Raul botava ele no programa. Aí era assim que funcionava. Né? Porque o Jorge Aragão era bom pro programa, todo mundo conhecia, né? Mas aí, ele faz o programa do Raul, vai vender show e o Raul, né, não ganhava nada. Aí fazia show e a gente era pro Cidinho da rádio e pro Raulzinho. E aí nós fomos fazer um show no Via Brasil. Via Brasil era lá na Guilherme Cotti, uma casa do Cidinho, da Transcontinental. É o dono da Transcontinental. O Cidinho já tocava o Jorge Aragão, que era também troca de tocar o Jorge Aragão dava um show para a rádio. Certo. Né? Que é um jabá que a gente fala, mas nada mais é do que uma troca, porque eu toco sua música e você me ajuda, porque rádio ganha como? Propaganda em rádio é barato. Como é que você vai manter a rádio se não é essas coisas? E aí ele veio, foi fazer o show para o Raulzinho, que era metade do Raulzinho, metade do Cidinho. O Raulzinho fez o programa do Raul Gil falando do show e o Cidinho tocou na rádio e chamava o show. Fizeram no Via Brasil. Chegou no Via Brasil, o pessoal, ele fazendo o show, ele só trouxe o Marcão do cavaquinho, que era o careca, né, que solava o cavaquinho, porque o Jorge ficava no cavaquinho base, o Marcão ficava no solo e o Flavinho ficava no violão. O resto da banda era tudo aqui de São Paulo, era o São Pagode. Tá. O resto da banda era de São Paulo. Mas essas duas pessoas com ele eram fundamentais. Flavinho, maestro, o Marcão, cavaquinho solo
e ele, a base. Todo mundo dançando, DVD, ninguém assistindo o show do cara. E eu ali, pô, já era 4 horas da manhã, quase 5 horas da manhã, eu cansado, a casa meia vazia, e assim, ninguém, todo mundo conversando. Você olhava para as pessoas, todo mundo conversando, ele cantando sozinho lá. E a banda, e todo mundo, uma meia dúzia assistindo, o resto tudo conversando. Aí, quando acabou o show, ele começou a solar Ave Maria. Uhum. Aí ele começou a tocar Ave Maria e o Marcão solando Ave Maria. E aí ele começou a tocar Ave Maria e começou a falar: gente, ó, agora é a minha última. Vou me despedindo aqui, acabou o nosso show. Eu espero que vocês vão para casa agora em companhia de Nossa Senhora, que Nossa Senhora acompanhe vocês até o lar, que vocês tenham um bom descanso, não sei o quê. Aí os casais se abraçaram e começaram a assistir o show. O homem atrás, a mulher na frente, e começaram a assistir. Ele tocava Ave Maria, aí se acariciar, dar beijinho, e viajando na Ave Maria. Viajando na Ave Maria. Essa música não tinha em disco, não existia. Eu trabalhava o Cabeça de Poeta, Sim. que é ele com chapéu, aquela capa, ele com chapéu. Bom, o que aconteceu? Eu tô lá na produção da Ana Maria Braga, eu olhei aquela imagem, adorei, né? Falei, puta, que legal, ele tocava Ave Maria, muito lindo isso, né? Muito lindo. Inusitado. Inusitado, lindo, tocava Ave Maria, eu achei lindo e chamou a atenção do público. Uhum. Cheguei na gravadora, fui falar, o pessoal ria, né? Imagina, já Ave Maria. botar Ave Maria. Bom, enfim. Aí o que aconteceu, nós fomos... eu estava na produção da Ana Maria Braga, era em São Paulo, o programa, antes de ir pro Rio. Era em São Paulo, 2000 ali, 2001, eu acho. E aí eu tô lá, na produção da Ana Maria, e ia ter um programa especial de Sexta-feira Santa. Ia ter o especial de Sexta-feira Santa. Bom, o que eu fiz? Dei a ideia da Ave Maria, no cavaquinho. Excelente. Não tinha. Ah. Eu falei, mano, o Jorge Aragão... Ele toca Ave Maria no cavaquinho, é um número lindo, vamos trazer ele, vamos fazer ele no cavaquinho. Ele toca Ave Maria, é lindo, tal, em samba. Vocês precisam de ver. E o Kaká, que era o diretor, comprou a ideia, falou, vamos trazer. Aí o que eu fiz? Liguei pra gravadora, falei, pô, vou colocar o Jorge Aragão na Globo. Ele nunca tinha feito Globo, porque ninguém queria o Jorge ainda, ninguém conhecia o Jorge direito. Sabe que ele era o compositor de Ô Coisinha Tão Bonitinha do Pai, Sim. né? Mas ninguém conhecia muito ele e tal. E aí ninguém queria muito ele na televisão. Eu falei, pô, coloquei ele na Globo, nós vamos fazer na Maria Braga, Sexta-feira Santa. Aí os caras, mano, como? Nós vamos ter que pagar a passagem para ele ir para São Paulo, para ele gravar lá, porque ele gravava numa quarta-feira para ir no ar na sexta. Era gravado na quarta. Sexta era feriado. Para ir no ar na sexta. Aí o que eu tive que fazer? Eu tive que trazer ele para São Paulo para ele gravar, então eu tive que pagar a passagem de toda a banda dele, toda a banda dele, e pagar também a músico, o cachê, etc., para tocar uma música que não estava no disco. Que não estava no repertório dele. Não tinha disco. Aí eu falei, não, então eu combinei com o Kaká da gente fazer o quê? Tocar a música Cabeça de Poeta. Sim. E a Ave Maria encerrava. Não, mas não dá, não tem como fazer só... Mano, não dá, vocês pagam a passagem? Não pagamos, então tá, vamos fazer Ave Maria e vamos fazer Cabeça de Poeta, a gente não vai pagar a passagem, então quem pagou foi a gravadora, a Indie Records. Aí nós pagamos a passagem e tal, ele veio para fazer o Cabeça de Poeta. Chegou lá, ele gravou Cabeça de Poeta e, para encerrar, a Ana Maria conversou com ele e tal, e Ave Maria. O que eu fiz? Feriado, eu tinha feito um golaço, pô, na Globo, eu tava com minha autoestima lá em cima. O que eu fiz? Fui pra Água de São Pedro, fui pra lá passar o feriado. Sexta-feira de manhã, liguei a televisão, começou na Maria Braga, começou na Maria. Vamos aguardar o grande momento. Todo mundo assistindo, a Indie Records assistindo, sim. O Jorge Aragão era o artista da gravadora. E vamos assistir. Na hora que entra, só entra Ave Maria. Não canta Cabeça de Poeta. Cara, toda segunda-feira tinha reunião no Rio de Janeiro. A primeira coisa que eu vi quando acabou o programa, eu desliguei meu celular. A primeira coisa. Desliguei o celular porque eu já sabia que iam me ligar xingando. Aí eu desliguei. Segunda-feira, reunião. A gravadora era no Rio Sul. Mano, lá no Shopping Rio Sul.
Na hora que eu cheguei na gravadora, todo mundo queria me bater. Eles queriam me matar. Gastaram uma fortuna para gravar, para pôr uma música num programa que não tinha sentido, porque não tinha no disco. Ia ganhar dinheiro com o quê ali? Aí começaram a me matar. Na primeira fase da reunião de manhã, foi só massacrando eu. Nossa, toda hora lembravam disso. Toda hora lembravam. Eu tinha o Vini, mexe a cadeira, eu tinha feito outras coisas, ninguém falava, mas só falavam mal da cagada que eu fiz de ter levado o Jorge Aragão e ter gasto uma grana. Não foi culpa nenhuma sua. Não, pra eles foi porque eu tinha que ter feito Cabeça de Poeta. Eles que gastaram o dinheiro, pra eles foi. Você viu com essa história de tocar Ave Maria? Olha aí. Aí, bom, o que aconteceu? Eu tinha o telefone, estava desligado, não sei o quê. Aí eles foram almoçar, eles almoçavam no Porcão, que era uma churrascaria que tem no Rio. Todo mundo almoçava no Porcão e eu peguei e falei, não vou lá almoçar no Porcão, eu vou fazer o seguinte, eu vou comer aqui no... Tinha um Santander lá, eu falei, eu tenho que ir no Santander, eu vou almoçar aqui mesmo, no shopping. Aí eles foram almoçar lá no Porcão, também já tinha tomado tantos pouco, eu não aguentava nem olhar pra cara deles, né? Quando eu liguei meu celular, tinha recado da produtora da Hebe. Puta, porque eu tinha dado o Ave Maria para Ana Maria Braga e não tinha dado para ela, para Hebe. Aí eu não sabia, eu falei, bom, eu não dei para Hebe porque eu queria pôr o Cabeça de Poeta. Ela nunca quis o Jorge Aragão. Aí a Hebe adorou, assistiu e adorou ele com a Ave Maria. Aí o que aconteceu? Todo mundo queria ele com a Ave Maria. Gugu... Que não estava no disco. Não estava no disco. O Gugu queria ele tocando Ave Maria. E todo mundo quis ele tocando Ave Maria. Aí eu falei, pô, mano... Quando eles voltaram na segunda parte da reunião, eu peguei o recado da Hebe, né? E eu apertei e falei assim, ó, Simone. Aí eu apertei ela, porra, Bipe, a Hebe ficou puta com você, porque você não deu o Jorge Aragão pra Ana Maria Braga e não deu pra ela, e não sei o quê, aquele ciúme, não sei o quê. Aí todo mundo, agora tem que fazer lá. Mano, começou a fazer os programas com a Ave Maria. Gravaram um álbum duplo amarelo. Teve que botar Ave Maria. A última música do álbum é um álbum duplo, amarelo. Ele lançou 2, um duplo amarelo e um duplo azul. Esse álbum duplo amarelo, a última música é Ave Maria. E vendeu 500 mil cópias por causa da Ave Maria. Caramba. O cara é compositor e ele vendeu muito disco por causa de uma música instrumental. Você entendeu? O cara é compositor, mas o que deu boom na carreira dele foi uma música instrumental. Quer dizer, e aquele negócio, né, Bip? Deu um reverter na carreira do Jorge, transformou ele no Jorge Aragão. E eles foram ver isso causado por um erro. Por um erro, assim, né? Não, foi por uma. Não, foi seu. sorte. Foi por sorte. Porque foi sorte, eu exatamente. estava ali vendo ele tocar Ave Maria. Ali foi a sorte. No momento enxergaram como erro, mas não, era uma grande sorte. Eu olhei e vi aquilo um filão. Porque, e também a coincidência de eu estar na produção e eles falando da Sexta-feira Santa. Ali eu falei, pô, ali eu vi que eu poderia tenho algo ser... para Sexta-feira Santa. Isso, eu tenho. Porque o nosso trabalho de divulgador é ficar em cima o tempo inteiro falando. Então, ali eu vi, foi sorte, foi Deus. Deus deu merecimento. Exatamente. Eu acredito que ele teve o merecimento divino para eu estar naquela hora, por isso que você fala, ele não me agradece nunca e nem vai agradecer nunca, porque foi sorte minha de estar ali, porque eu consegui vender o meu produto e depois o meu produto... O que me deixou puto foi que a galera lá não me crucificou no dia da reunião, mas quando vendeu 500 mil discos, não falaram para mim, pô, Bipão, vou te dar uma comissão nesse disco, porque esse disco tá vendendo por sua causa. E isso matou. Porque eu deveria de ter comissão naquele disco amarelo. Entendeu? Eu nem que for 10 centavos em cada disco eu deveria, porque vendeu 500 mil. Quer dizer, aquele negócio, né, Bip? Pior do que a ingratidão é a falta de reconhecimento. Falta de reconhecimento, porque me crucificaram e nem me falaram, pô, Bipão, nós estamos vendendo esse disco por sua causa. Você, foi por você ter colocado ele tocando Ave Maria na Ana Maria Braga, Ave Maria na Ana Maria Braga, que a gente conseguiu ganhar esse dinheiro e vender tanto disco. Mas isso também foi ingratidão. Também não ligo porque eu fiz o meu trabalho. Exato. E a gente faz o nosso trabalho, DVD. Esse trabalho é o que eu escolhi. Bip, essa é a primeira vez que você vem no meu programa. Você vai ter que vir mais vezes. Tem porque história. é muita história. Ficou muita muita coisa pelo caminho. Eu vou fazer agora um Paulinho! quadro
Paulinho lindo, Paulinho. Tudo bom, Paulinho? Paulinho, meu amigo, 30 Não, anos. veio pra te ver, as pessoas ficaram Paulinho sabendo. é maravilhoso, Paulinho é Não é? maravilhoso. Paulinho, as pessoas agora em casa estão falando, mas quem é Paulinho, meu Deus? Então, Paulinho, entre e dá um abraço no Bip, por Paulinho, favor. aqui, Paulinho. Não é? Olha. Lindão. Beleza, prazer em ver. Pô, Paulinho Plateia. Obrigado, Ele é conhecido Paulinho. como Paulinho Plateia. Obrigado. Ele é o das crianças, é o rei das crianças, né? Ele lida com as crianças melhor, porque para lidar com criança, quem não conhece, entra no YouTube e pesquisa Diogo Almeida. Ele é humorista, produtor, e ele é humorista e só faz professor de escola. Sim, o professor, humorista professor. Humorista eu conheço, professor, é o conheço Diogo Almeida. Diogo É. Almeida. Ele fala de criança, que existe missa só para criança, porque ele garante que as crianças não vão na missa dos adultos para não estragar a missa. Ô, Ele é Bip, bem louco. Bip, a gente vai fazer um quadro agora, que é o... Fala rapidinho. Tá bom. Que é um ping-pong. Ótimo. Vou fazer perguntas pra você e você responde o que vier na cabeça de Tá bom. imediato, Vamos tá? lá. Ih. Então vamos lá, Bip, com quem você mais fala no WhatsApp hoje? Com quem eu mais falo no WhatsApp? Meus filhos. Seus filhos. Meus filhos, os dois. Eu tenho 2 filhos, eu falo muito com eles no WhatsApp. Dá pra fazer amigo no meio artístico? Se dá, quem é o seu grande amigo no meio artístico? Ah, Beni Alves, Paula Mello, eu tenho Meire, Fernanda Félix, eu tenho alguns amigos, amigo mesmo, assim, né? Tem uma o próprio Nelsinho, né? Nelsinho, Nelsinho, é. meu amigão. Tem uma pergunta que eu faço pra todo mundo, pra você eu não vou fazer, porque senão a gente vai ficar 20 minutos com você falando, que é o seguinte, quem é o seu contato mais famoso? A lista de contato desse homem, sabe? Tem bastante. Não é. Então, Tem bastante. então essa a gente pula, não é? Você já pensou em escrever um livro, Bip, com todas Olha, as suas eu histórias? acho que livro, hoje eu não pensaria em livro, eu pensaria em fazer podcast. Tá. Porque o Contando sua podcast, história. você já conta as histórias, você, a tua imagem contando a história. Então sim. você pode contar no Spotify, você pode ouvir a tua história no Spotify e pode assistir a sua história, a história, entendeu? É melhor do que livro, porque livro as pessoas, tem muita gente que não gosta de ler. Ai, eu sou maluco por livro, eu quero livro Então, de todo... Não, mas tem muita gente que não gosta de ler. Então, hoje eu até falo, pô, digitaliza a sua história, tá aqui com o DVD, conta a sua história, Sim. sua história vai estar eternizada. Mas se você lançar um livro com as suas histórias, como é que se chamaria o seu livro? Bip Bip, o divulgador. O Bip Bip, o divulgador. Isso, Ok. porque eu fui conhecido como o divulgador, né? Tá, mesmo você falando que não, eu vou insistir pra você escrever um livro. Ah, é tá, ótimo, Bip? vamos, por favor. vamos conversar. Por com favor, isso. vá. Que isso, Bip? Com esse tanto de história? o quê? tem Não, bastante. tem que registrar isso, Isso, não é? quem sabe eu pego um maluco aí que quer participar aí e lançar o livro comigo, eu conto as histórias. Ah, eu só então. não... Ele escreve, né? Eu conto a história. Ah. Quem quiser escrever, é nós. Ah, Bip, vamos conversar muito, Vamos. Bip. Vamos escrever. Você não acha, Paulinho? Não tem que ter um livro da história do Bip? A gente vai... Só eu conheço o Bip há 40 anos. É 40 Então, anos, Paulinho. sabe, Nossa, não. Paulinho morou com o Moacir Franco, meu amigo. Você morou com o Moacir Franco? Da casa do Moacir? É, lá em Cotia. Bip, sai daí, senta aqui, Paulinho. Que legal. Eu sou apaixonado por Moacir Franco. Eu, Projetos novos aí. sabe, eu sou Tá no apaixonado. forno mesmo, eu vi. Eu sou apaixonado pelo Moacir. Eu falo pra todo mundo que o Moacir é o maior artista vivo do Brasil. Porque você vai num show do Moacir Franco, você ri, daqui a pouco você tá chorando, daqui a pouco você tá rindo de novo. E ele tem essa facilidade de levar do riso pro choro. Assim, é uma coisa Eu nunca que... vou esquecer uma história do Moacir. Conta que pra mim. Ele tava no circo quebrado. Ah, Ele estava no circo quebrado, ele estava sem saber para onde ir. Ele estava quebrado, para não falar outra palavra. Ele estava em desespero. Aí veio o Marciano e falou para ele: eu quero gravar aquela música, uma música dele que ele gravou. é o Seu Amor Ainda é Tudo? Seu amor ainda é tudo, seu amor não ainda é tudo. É. Aí o Marciano falou: não, eu sou de uma dupla, eu sou mineiro e marciano, eu quero gravar uma música, tal, seu amor ainda é tudo. Ele ficou meio assim. A música explodiu, ele ganhou dinheiro pra caramba, a vida dele mudou. Saiu da merda. Aí ele fala isso. Ele fala, é um testemunho Então, que ele dá, ele eu já fala, vi ele fala falando isso, disso. aquilo me colocou, É que lindo. fala assim: a gente pode estar, mas se Deus pôr a mão, É. que Deus pôs a mão nele naquele dia. Se Deus pôr a mão, você sai da onde você está. É a fé. Ele estava ali desesperado, mas ele tinha fé É. que ele ia sair daquele enrosco.
e Deus pôs a mão. Não, então, o acho que Moacir Franco é um exemplo de artista, exemplo de vida, exemplo de tudo. Então vamos lá. Quero muito o senhor aqui, viu, seu Moacir? Por É favor. isso aí, ele vem, ele é gente não boa. Não é. Ô, Bip, você pode trazer 2 pessoas de volta, 2 pessoas que já se foram, que Sei. já partiram, Sei. para um último papo. Vamos gravar um podcast, você batendo papo com 2 pessoas que já se foram. Quem você traz para esse último papo? Pô, eu traria minha mãe, né? Que, pô, minha mãe se conhecesse a minha filha, né? Porque ela morreu antes da minha filha nascer. E traria o Jodete, que foi o Coiote. O Jodete, um parceirão que me ajudou. Foi uma pessoa que marcou minha vida. Então, eu traria o Jodete, Navarro, né? O nome dele. Ele é primo do Ciro Aguiar, que é o dono da Tropical FM. O Jodete e a minha mãe. Minha mãe era, pô, né, a mulher da minha vida, né? E ela não conheceu minha filha, ia adorar minha filha. Que bacana. Você tem animal de estimação, Bip? Tem uma bulldog inglesa, maravilhosa, chama Pepita, que peida, mas ela peida. E assim, é insuportável. Não tem coisa pior. Olha, ela vem com um drone. Eu falo pra minha mulher, pronto, ela soltou um drone. A bomba vai explodir. Qual que é o nome dela? Pepita. Pepita. Era Pepa. Sim. Porque é porca, porque ela parece uma porca, né? Bulldog, em inglês, parece porco. Ela é a Pepita, porca, e porque ela dorme do meu lado, eu acordo de madrugada, DVD, com o cheiro do peido. Meu Deus. Você não tem noção, mas é o que eu posso fazer. Ela é filha, não tem como dar. É filha, não Então, tem como se vou dar, livrar, vou falar não. pra ela. Porque eu falo pra minha mulher, ela dorme no meu lado, ela não dorme em lugar nenhum. Eu vou pra cama, ela vai correndo. Não, eu tenho uma cachorrinha também que dorme comigo. Então. E fica no meu colo, não pode me ver. Mas eu acordo com o cheiro, você não tá entendendo. Oh, ela meu peida Deus. no chão aqui, eu tô dormindo, aquilo veio em mim. Cara, me flutua. Sabe aquele desenho animado? Que o peido vem aí e vai te flutuando? É eu. Eu fico no flutuo do peido dela. Vai ver o que eu posso fazer. Eu amo essa cachorra. Ô, Bip, eu vou te dar 3 bichinhos de estimação agora. Sei. Tá? Tá. Te dar 3 bichinhos. Ah. Você não vai ver eles, tudo, porque... olha lá, Tá tô bom. te dando 3 bichinhos. Tô te dando um cachorrinho, tô te dando um gato, tô te dando uma cascavel, uma serpente, uma cobra. Ótimo. Você vai botar nome nesses bichinhos agora. Só que não é qualquer nome. Você vai colocar um nome de alguém famoso nesses bichos. Lembrando que o cachorro é dito pelo homem que é o... Um amigo fiel. Amigo fiel. Então eu quero alguém que seja um amigo fiel para dar nome para esse cachorro. Gato, o que que é? Uma pessoa... Você fala, nossa, é um gato, é uma gata muito bonita, né? Chama a atenção, assim, tudo. Eu quero essa gata. Cobra é bom não ter perto. Sei. Não é? É perigoso ter perto. Então, 3 artistas para dar nome para esses bichos agora, Bibi. Bom, o cachorro é o Benê Alves, que eu acho que eu sempre falo dele aqui. Ele é um amigão, na hora que você precisa, ele tá ali, nem que for, mesmo com parte financeira, ele ajuda, ele não é aquela pessoa, ele tem a conversa dele, o apoio que ele dá. Eu acho que é legal, né? A gata é famosa. Uma assim, gata famosa. uma gata famosa que eu gosto, assim, que é artista. Eu acho que... Ó, eu vou falar uma pessoa que eu gosto, que é a Milene Pavorô. Ela é uma gata mesmo. E ela é gente boa pra é. caramba. Ela é bem bacana, a Milene Pavorô. E a cobra... A cobra aí A é que cobra, eu tá. tenho O que dar um- corte tá aí, Bibi. Então, a cobra... Vai escorregar, Bibi? Ou não? Não, Não vou escorregar. Então vem. A cobra, pra mim, foi a Daniela Mercury. É mesmo? É mesmo, porque assim... Ou eu ia trabalho- acabar o programa, mas não tem como. Conta pra nós por quê. Não, a Daniela Mercury, quando trabalhou comigo, ela estava no auge na Sony. Ah, E assim, ela me tratava muito mal. Umas 3 vezes que eu tive com ela, as 3 vezes ela me tratou mal. Assim, porque uma vez tratar mal, tudo bem. A segunda Ok, tratar mal. acontece. Pô, mas toda vez tratar mal, ela me tratava muito mal. E eu achava assim que eu não queria nem trabalhar com ela. Eu ficava meio longe de trabalhar com ela, mas eu era obrigado, né? E assim, eu não gostava. Então, eu acho que ela é uma cobra. Ela tá ali perto de você para poder te dar Você pisou nela, ela te dá o bote. Então, Ok. você tinha que trabalhar pisando em ovos, porque não podia... Porque assim, o DVD, se a TV, você faz um programa de TV, deu tudo certo, as pessoas nem vão ver, nem vão ligar. Sim. Agora deu uma merda. O camarim tá sem ar,
não tem a água, não tem um café, não tem uma coisa. Deu uma merdinha. O carro atrasou, qualquer merda. A culpa é sua. É sempre nossa. Então, qualquer coisa você tinha que trabalhar suando, porque sabia que se desse uma merdinha você ia perder o emprego ali. Mas assim, o resto, tem a Milene Pavorou, que é bacana, e tem Benê o Benê Alves, que é um amigão. Ok. E a Daniela, e até parece a Dani mesmo. Se você olhar bem, ela tem um olhar que parece, né? Até, deve cantar axé, deve dançar no axé. Né? Mas é isso mesmo. Vivi, você é incrível, você é uma Obrigado. simpatia. Você também. Você vai voltar outras vezes nesse programa, porque Vou ficou trazer uns muito... artistas aqui. Por favor. Vou trazer uns Por artistas favor, aqui. agradeço. Vou trazer Eu tenho uns artistas, eu vou indicar o seu podcast, aí eu fecho com você. Excelente. Eu espero que você tenha gostado. Muito, gente. Gostei muito desse bate-papo. Tô feliz de te ver bem. Graças a Deus. De te ver com saúde. É isso, Não importante. Importante. Não Exatamente. Eu e você não passamos por coisas fáceis. Não, mas eu tive câncer. A gente tá bem. Sou um implantado, eu pus uns implantes aí. Sim. Então, assim, foi duro. Minha caminhada até chegar aqui, eu sofri. E você também, né? Sim. A gente sofre, né? Sim. Eu também estou aguardando a minha prótese. Em breve está vindo, já está a caminho. Sei. Não é? E, É da Comfort Pass? olha, estamos conversando. Com o Nelson? Então, Seu Nelson? o seu Nelson. Pô, o seu Nelson, ele sempre ajudou as pessoas. Nelson. Pô, seu Nelson, caramba. Pô, fala pro Nelsinho aí, dá uma ajuda aí pra ele, mano. Não custa nada pra vocês. Vai dar tudo certo. Vai dar aí tudo certo. a gente ainda faz divulgação. A gente faz divulgação da Comfort Pass. Todos os teus amigos, a gente faz uma corrente e faz divulgação, por aí, mano, nas Bico. nossas redes. Vai Eu acontecer. mesmo faço. Vai Tá, acontecer. seu Nelson? Eu faço. A gente vai ter boas notícias em Eu breve. estive em Sorocaba. Eu estive na Eu Comfort também, Pass. eu estive lá com o seu Nelson há Nelsinho. pouco tempo. Então, eu tive lá com ele, tive lá, conversando. A conheci. gente está conversando. Conheci tudo lá. Com certeza vai dar certo. Tem umas Vai. próteses bonitas, com uns Tem. desenhos, põe umas caveiras assim. Então fica fazer bonito. uma tatuagem na minha... Não é? Bibi, quem quiser te encontrar nas redes sociais, como é que faz para te achar? Bip divulgador. B de bola aí de igreja, P de Paulo. Bip divulgador. Tá aí na tela para você ver. E se não é? quiser ver no YouTube, Bip divulgador. Tem várias coisas no YouTube também. Lá tem como me achar. Excelente. Muito Excelente. obrigado. Esse foi o Ponto de Ironia. Você que nos acompanhou até aqui, não vai embora sem se inscrever no nosso canal, sem ficar com a gente, porque, olha, tem muita coisa boa por aí, não perca. Continue com a gente, tá bom? Valeu, Bibi, obrigado. Obrigado a você, DVD. Até já. até a semana um que beijo vem. pra Denise, pra Carol. Pra Beijão. todo mundo. Valeu!